Ô, mano, eu queria te perguntar, o PP trouxe alguns dados positivos. Você vê nesses dados, né, falando de desemprego, por exemplo, refletindo de fato a realidade? Porque quando a gente fala, o desemprego teve uma queda, a gente ouve muita gente reclamando, falando que o dado não reflete a real situação da população. Inclusive, eu vou antecipar aqui um dado que a gente ia trazer para o programa um pouco mais para frente, mas aproveitando que a gente já está nessa discussão, uma pesquisa recente mostra que a maioria dos brasileiros acredita que esse ano de 2024 foi um ano ruim. A pesquisa da Ipsos, realizada em 33 países, os entrevistados, 53% deles dizem que o ano não foi bom para eles e também para as respectivas famílias. 64% também avaliam o período como ruim para o país. Esse levantamento foi feito lá no período de 25 de outubro até meados de primeira semana de novembro, ouvindo mais de 23.700 pessoas, sendo 1.000 brasileiros. E aí, mano? Pois é, Soraya, são pontos muito interessantes. O primeiro que eu vou destacar é a gente está com o desemprego baixo comparando com a nossa série histórica. O problema é que aí, de um ponto de vista estrutural, esse índice nunca foi de muita qualidade. Por quê? Porque a economia brasileira ela tem um grau de informalidade muito alto. E quando a gente traz esses dados, a gente está falando exclusivamente quem que é considerado desempregado nesse dado? Exclusivamente aqueles que estão em busca de um emprego formal, aqueles que estão ocupados na informalidade, e isso significa uma parcela expressiva da população, não entra nessa conta como se fossem desempregados. Então, o índice acaba não refletindo a realidade exata da economia brasileira. Só que, quando a gente compara de um ponto de vista histórico, a gente precisa colocar esse fenômeno na equação também. Ou seja, a fotografia, se a gente comparar hoje com outros momentos, de fato, a fotografia é positiva em termos de desemprego relativamente mais baixo. Só que nós precisamos analisar e não esquecer os que são os chamados invisíveis, aqueles trabalhadores que estão na informalidade, que muitas vezes, quando a gente discute regras trabalhistas, por exemplo, a gente fica falando do mundo ideal e esquece que esses trabalhadores da informalidade estão à margem dessas regras, né? As regulamentações trabalhistas não alcançam essas pessoas. E quando a gente olha, muitas vezes a situação de vida dessas pessoas que estão na informalidade também não melhorou. Mas, de forma geral, o ponto é que, mesmo estando empregados, a sensação é que o custo de vida aumentou mais do que a renda. E isso leva a um sentimento de que é como se a gente estivesse correndo e estamos na esteira, não saímos do lugar, né? Então, isso gera esse sentimento de que, parece que eu estou ganhando mais, mas quando eu vou no supermercado, o dinheiro derrete, não reflete um ganho efetivo de renda, porque o custo de vida efetivo está maior. E aí, é claro, acabam entrando outros fatores. Quando a gente pensa no que as pessoas estão avaliando para dizer que o seu ano foi positivo ou não foi positivo, existem fatores para além da economia, como, por exemplo, saúde. Alguém que tem um problema de saúde na família, geralmente não considera que o ano foi positivo, quando envolve muito sofrimento. E tivemos um sofrimento coletivo que não podemos esquecer esse ano no Rio Grande do Sul, um dos estados mais populosos do país. Nós tivemos pessoas que perderam tudo que tinham com aquelas enchentes, com aquela catástrofe climática que abateu nossos irmãos gaúchos. Então, acabam entrando outros fatores para além da economia quando a gente pergunta às pessoas se o ano foi bom ou se foi negativo, né? PP, esse dado, então, portanto, de 53% dos brasileiros dizendo que o ano de 2024 foi ruim, né, tanto para quem respondeu quanto para suas famílias,
surpreende ou é algo que a gente já vem acompanhando dessa insatisfação, né? Seja pela economia, seja por problemas sociais, como o Mano trouxe, de saúde, vindos também de anos anteriores. Já é uma tendência ou foi específico mesmo desse ano na tua avaliação? Não surpreende, Soraya. Até porque quando você pega essa pesquisa e abre em outros países, você vê que realmente a porcentagem de pessoas que dizem que o ano foi ruim é praticamente igual em todos os 33 países avaliados e pesquisados, não é? Então, naturalmente, as pessoas têm uma percepção de vida um pouco menor e pior do que os indicadores econômicos de seus respectivos países. E tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala o seguinte, né? Ninguém come PIB, né? Então, não adianta o Brasil crescer 3%, não é? As pessoas, em última análise, ela não se pauta na avaliação da melhora da sua vida de acordo com o crescimento econômico. E o governo, de fato, tem um desafio muito grande, porque apesar dos indicadores terem bons, né, na sua maioria, desemprego caindo, crescimento econômico, inflação quase batendo a meta, né? É bom lembrar que a meta do Banco Central é 4,5%, a inflação anual está em 4,8%, ou seja, o Campos Neto vai entregar realmente o Brasil quase ali na banda da inflação colocada como necessária para o Banco Central. Apesar desses indicadores estarem adequados, a percepção do brasileiro é que a economia vai mal, não é? Uhum. Então isso é muito ruim, né, para o governo. É bom lembrar que aconteceu o mesmo fenômeno nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o governo Biden entregou crescimento econômico, entregou nível de desemprego mais baixo também da série histórica de lá, inflação controlada, e as pessoas dos Estados Unidos não viam a melhora na sua vida, né? E por isso que a Kamala Harris perdeu as eleições para o Trump, né? Não só por isso, né? Mas esse também foi um dos fatores, né? A economia de lá, a percepção dos americanos não era as melhores possíveis, né? E no Brasil é exatamente a mesma coisa, a mesma situação. Apesar dos números estarem bons, a percepção da população é que a economia vai mal. E vai mal mesmo, né? Não dá para a gente falar que a economia do Brasil vai bem, né? Quando o brasileiro vai para o mercado, ele sente no bolso a inflação. Apesar da inflação estar em 4,8%, não é? Tem índices que chega a 20%, chega a 30% de inflação. Carne está cada vez mais cara. Azeite, a gente noticiou ontem, está mais caro também. E tem um ponto que é só colocar para o Mano, né? O Mano tem razão, né? Quando você pega, por exemplo, a série histórica do Brasil, ele está no menor índice de desemprego da história, né? No entanto, o Brasil tem quase 50% da população na informalidade. Então, o que o governo tem que fazer? O governo tem que tentar pegar essas pessoas que estão na informalidade e querem estar na informalidade e dar condição delas se formalizar, de certa forma. Eu não digo emprego formal, eu não digo montar uma empresa formal, mas tem que colocar essas pessoas dentro do sistema. Até porque essas pessoas, quando tem qualquer tipo de problema na família de saúde, ela usa, de certa forma, o sistema público de saúde. Uhum. E não contribui para a saúde do Brasil. Ela coloca o seu filho nas escolas públicas e não contribui com os tributos e impostos, né, para o serviço público de educação no Brasil. Então, o governo tem que conseguir, de certa forma, mostrar para essas pessoas que faz sentido ela entrar no sistema formal. Então, a CLT no Brasil, o Código Trabalhista, é completamente ultrapassado e não consegue dialogar com a situação contemporânea do Brasil. Então, o Brasil deveria discutir um sistema paralelo e alternativo para essas pessoas conseguirem se colocar no sistema formal, não é? Conseguir deixar de ser invisível e ser visível para grande parte da população e para o Estado em geral. E eu falo isso não para o governo arrecadar mais dinheiro, tá? Eu falo isso por uma questão de cidadania. É necessário que a gente consiga entender quem são essas pessoas. É necessário que a gente consiga fazer políticas públicas focalizadas para essas pessoas. E para a gente fazer isso e chegar nesse nível de solução, nós temos que conhecer essas pessoas. E para conhecer, essas pessoas têm que entrar no mercado formal. Isso é muito importante, de fato, porque há ganhos importantes, inclusive, para essas próprias pessoas. Ou seja, há muita literatura econômica que mostra que o nível de produtividade, portanto, ganhos de renda ao longo do tempo, é muito maior quando a pessoa está conectada à economia formal
do que quando a pessoa está marginalizada na informalidade. Então, apesar de, eventualmente, ser vantajoso no curto prazo para algumas pessoas se manterem na informalidade, porque avaliam que, dessa forma, vão pagar menos impostos ou que, dessa forma, vão manter acesso a um programa social que, se tivessem uma renda formalizada, possivelmente perderiam aquele benefício no curto prazo, mas o fato é que essa é uma armadilha de falta de autonomia no longo prazo, né? Porque se a pessoa não consegue ter ganhos de produtividade ao longo da sua vida, ela não vai ter ganhos de renda e vai ficar eternamente naquele mesmo patamar. E aí, além de a gente precisar, eu concordo com o PP nesse ponto, de uma reforma trabalhista que modernize muito a CLT, ou as leis do trabalho no Brasil, a gente também precisa pensar de forma mais inteligente a concessão de benefícios sociais, porque hoje a gente, com o formato atual de BPC, da própria Previdência e do Bolsa Família, de outros benefícios, a gente acaba incentivando muitas vezes que a pessoa faça uma subdeclaração da sua renda, porque quanto menos ela ganha na renda através do trabalho, menos ela vai ganhar no total, né, com o benefício, se ela fizer uma declaração adequada. Então, a gente precisa pensar um desenho de concessão dos benefícios do Bolsa Família e de outros programas sociais muito mais inteligente, que consiga dar algum tipo de incentivo para que a pessoa faça uma declaração de renda mais apropriada com a realidade dela. Por exemplo, seria possível pensar algum modelo, como a gente está falando de pessoas que estão numa situação de trabalho que muitas vezes não tem garantia alguma, um modelo de seguro, por exemplo. Então, pense alguém que está trabalhando como entregador e está lá com a sua moto e não declara a sua renda. Então, ela fica ali na informalidade, tem o seu benefício, só que, se em algum momento ela sofre um acidente, hoje a gente não consegue ampará-la devidamente. Então, ela vai ter uma perda de renda enquanto se recupera do acidente e não tem nenhum tipo de amparo. Se a gente conseguisse, por exemplo, fazer um sistema de seguro, quando a pessoa está declarando que recebe uma renda ali, então, se ela teve algum tipo de intercorrência que diminui a renda dela, com o seguro, ela conseguiria manter a renda no nível mais próximo daquela que ela declara. Então, esse tipo de mecanismo que poderia ser incorporado na política social no Brasil seria muito mais inteligente. Dessa forma, a gente conseguiria trazer muito mais gente para a formalidade, declarando efetivamente quanto ganha e não buscando os artifícios da informalidade, que, apesar de serem vantajosos no curto prazo para alguns casos, porque a pessoa não está pagando impostos, no longo prazo é um problema para ela mesma, porque ela acaba não conseguindo ascender nos degraus da produtividade.